aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Guarulhos, igreja que é presidida pelo pastor Clementino de Oliveira Barbosa, né? Paz do Senhor a todos os irmãos que estão presentes aqui, aos que estão na sua casa, né? Aos que estão em qualquer outro lugar acompanhando aqui esse culto nessa noite, né? Nessa noite chuvosa, depois de um dia chuvoso também, em que o trânsito está muito ruim, talvez muitos estejam a caminho de casa ainda, mas já estão acompanhando pelo celular. Estamos aqui para adorar ao Senhor, para ouvir a sua voz por intermédio da pregação da palavra de Deus nesta noite. Então nós vamos fazer uma oração e pedir para que Deus possa abençoar essa reunião nessa noite, que o Espírito Santo possa falar aos corações, que o Espírito Santo possa conduzir esta reunião e que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. Vamos todos orar então? Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer, render a ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, Pai. Que nesta noite, Senhor, nós possamos, a uma só voz, juntamente com os irmãos que estão aqui presentes e aqueles que estão acompanhando de seus lares, ó Pai, que a uma só voz, a um só coração, em um só espírito, nós possamos te adorar e te bendizer. E que a tua presença seja sentida no meio da tua igreja, Senhor. Venha falar conosco através da pregação da tua palavra, Senhor. Venha restaurar vidas, venha renovar a sua igreja, venha consolidar o teu reino, Senhor, aqui neste lugar, Senhor, aqui nesse campo, aqui nessa cidade, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, todas essas coisas e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Nós vamos louvar ao Senhor, enquanto os irmãos que foram convidados para estar aqui nesta noite, acompanhando o preletor, né, que também foi convidado para estar conosco. Nós temos hoje o Ministério de Louvor ali do Jardim São Domingos, equipe Edificando, né, cujo líder é o Davidson, né, eles estarão louvando ao Senhor. Enquanto isso, eu quero apenas avisar que nós ainda estamos, né, sob os efeitos da pandemia. Estamos aqui observando todas as normas que as autoridades decretaram para que nós pudéssemos observar, né? Principalmente aqui na cidade de Guarulhos. Nós temos que observar o distanciamento, nós temos uma limitação de 40%. E os outros cultos aqui da igreja sede já estão sendo realizados de forma oficial, presencialmente. Apenas o de sexta que a gente está ainda semipresencial, né, porque o culto antes da pandemia ele era realizado com as congregações, mas nós estamos retornando aos poucos, então os irmãos fiquem atentos, né, e aqueles que quiserem participar estão convidados para virem, o lugar aqui é espaçoso e com certeza haverá um lugar para você com segurança, para que nós possamos adorar a Deus, que é digno de toda a honra. Então, vamos adorar ao Senhor juntamente com os nossos jovens aqui do Jardim São Domingos. Davidson. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos presentes, os irmãos em casa. Que o Senhor possa falar grandemente ao seu coração nessa noite. Vamos adorar o nome dEle com o hino de número 304 da nossa harpa. Aleluia. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. Rio Calvário ao pecador sempre aponta. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus virei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, no seu
Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluias. Nós vamos louvar o Senhor com mais um hino, que ele fala do amor de Deus, né? Que é um amor infinito, que é um amor ousado, e é esse amor que nós vamos declarar ao Senhor nessa noite. Aleluias. Aleluias. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido bom, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah! Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluias, louvado e bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia, esse é o amor do nosso Deus. Glória a Deus.
Saúde a igreja com a paz do Senhor. Glorificamos a Deus por mais esta oportunidade. Estamos neste lugar para adorar aquele que criou todas as coisas, inclusive o homem, e do homem a mulher. Meus queridos irmãos, é um prazer estarmos reunidos esta noite. Uma parte aqui no templo, sede, e a outra parte nas congregações, nas casas de família. Isso é muito importante. O corpo de Cristo somos nós, aqui na terra. E aonde nós estivermos, nós estamos fazendo parte da igreja. E a igreja é algo tão importante que é comparada com a menina dos olhos de Deus. E Ele cuida tão bem da igreja, que Ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja em oração, a igreja intercedendo, a igreja evangelizando, a igreja proclamando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela é poderosa na terra. Nós somos aqueles que transmitimos a palavra de Deus aqui na terra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer a leitura de um salmo bem conhecido. É o salmo de número 1. Os irmãos que estão reunidos em casa, acompanhem a leitura, que é muito importante. O título desse salmo diz: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Eu vou fazer a leitura e vocês observem o conteúdo, que é muito importante. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como ave plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não serão assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não permanecerá na congregação do justo. O verso de número 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece o nosso caminho e conhece também o caminho dos ímpios. Mas a palavra de Deus diz que o nosso caminho é em direção à Nova Jerusalém. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, meus queridos irmãos, nós não somos como aqueles que estão fazendo a vontade de tudo aquilo que o mundo oferece, mas nós estamos reunidos para glorificar, bendizer e exaltar o nome daquele que tudo pode. Jesus está presente, porque onde estiver dois ou três reunidos, Ele estará presente. O número que estamos esta noite é pequeno, mas o número
do corpo de Cristo. A igreja aqui de Guarulhos é bem grande. Eu acredito que entre as congregações e também a sede, nós estamos com um auditório de mais de 500 pessoas. Isso é muito importante. Não importa que uns aqui, outros ali e outros acolá. Nós estamos unidos em espírito. Vamos orar e nessa oração nós queremos suplicar a bênção de Deus. E os enfermos nós estaremos apresentando ao Senhor. Família enlutada, irmãos e irmãs nos hospitais, irmãos e irmãs nos lares, tudo em tratamento para ser curado deste grande mal que assola o mundo. Não é só em São Paulo, é nos 4 cantos da terra. Aonde tem um ser humano, isso está sendo apanhado nesses lugares. Vamos orar? Se você tem alguém na sua família que está enfermo, vamos apresentar a Deus. Uns ora, outros dá amém, confirmando as orações. E nós queremos pedir para Deus curar os enfermos, para Deus consolar as famílias enlutadas. Nós temos aqui o nosso irmão Osiel, que o seu papai hoje foi sepultado. Então, são muitas as famílias enlutadas. Nós oramos e suplicamos. Só a palavra de Deus pode consolar essas pessoas que perderam os seus amados. Oremos. Glorioso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estarmos neste lugar. Muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. E aqui nós estamos, ó Deus, reunidos para falarmos desta palavra, ó Senhor, e suplicando a Tua graça e as Tuas bênçãos. Em suas casas, se cuidando, ó Pai, do mal que está atingindo. Senhor, queremos repreender, queremos expulsar toda doença, toda infecção, todo mal que estão nestes corpos. Nós queremos expulsar em nome de Jesus. Senhor, estende as Tuas mãos, cura, liberta, ó Deus, dando saúde e paz. É o que nós te pedimos e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Jesus. Mais um hino. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Declarar que Ele é grande nessa noite. Aleluia. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande
Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu, aleluia, Jesus. E céu, sim, Senhor. E céu, aleluia. E céu, aleluia. Só tu és o Senhor. Amém. Eles vão louvar ao Senhor com mais um hino. E enquanto eles louvarão ao Senhor, nós recolheremos uma grande oferta nesta noite. Você que está aí na sua casa pode acompanhar os dados bancários aí projetados na tua tela. Vamos contribuir com nossos dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Aproveitando, eu quero aqui deixar alguns avisos que são importantes, né, para a igreja sede e também para o campo em geral, né? Nós teremos no domingo pela manhã, com a Escola Bíblica Dominical, a partir das 9 horas, presencial e também transmitido pelas redes sociais. E às 19 horas, um grande culto de ceia do Senhor. Então, os irmãos, né, estejam aí atentos para participarem do culto de ceia. E, obviamente, nós não podemos receber a igreja como um todo aqui, né, com a sua lotação completa, né, devido ao isolamento, distanciamento e tudo mais. Mas nós teremos, então, durante o dia, o plantão das 10 às 14 para a retirada do kit ceia para aqueles irmãos que não virão, participarão nos seus lares. Então, venham aqui retirar seu kit ceia das 10 às 14 e também estaremos aqui nesse período para receber a arrecadação de alimentos, né? O quilo de alimento não perecível, a cesta básica, no que os irmãos puderem contribuir para a assistência social. Então, domingo, nós teremos aqui várias atividades, né, durante o dia todo praticamente, e vai ser uma grande festa, com certeza, à noite, nós participando da celebração da ceia do Senhor. Então, vamos contribuir nessa noite com uma grande oferta e com os nossos dízimos. Aleluia.
estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho é tudo deu. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh,
Glorificado é o teu nome, Senhor. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nome dEle. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. A todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. É uma grande alegria poder estarmos aqui na casa do Senhor. E eu gostaria de fazer uma apresentação aqui. Glória a Jesus, os irmãos, e cumprimentar os irmãos também ali do Jardim São Domingos, que temos aqui uma boa cooperação ali dos irmãos do Jardim São Domingos. Onde estão os irmãos? Estão ali, glória a Jesus, são bem-vindos, estão acompanhando o seu pastor que estará ministrando a palavra de Deus. Deus que abençoe a cada um de vocês, é uma grande alegria. Então, neste momento, irmãos, e também aproveitando esta oportunidade, dizer aos irmãos que estão nos assistindo através da live, que os cultos na sexta-feira estão sendo presenciais, e você tem a oportunidade, se você desejar estar aqui nos cultos de sexta-feira, nós temos muitos lugares aqui. Aqui o culto de domingo tem na faixa de 300 pessoas, então nós temos bastante lugares, bem diversificado, você pode ficar bem distante um do outro, tem bastante lugar, né? Então a igreja comporta mais de 2.000 pessoas, mas nesse tempo de pandemia, é lógico que nós temos que diminuir o número de pessoas, mas se você desejar participar do culto aqui presencial, você é convidado para sexta-feira que vem estar aqui presente juntamente conosco. Neste momento gostaria de convidar aqui o preletor, pastor Paulo César, ali do Jardim São Domingo, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Nós estamos felizes de estar aqui nessa noite, nessa oportunidade, para juntos podermos desfrutar desse tempo de comunhão e de alegria no Espírito Santo. Então, toda a honra, toda a glória seja dada ao nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém, meus amados? Eu quero pedir aos irmãos que abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Enquanto os irmãos localizam, eu quero aqui agradecer ao pastor Clementino de Oliveira Barbosa, a diretoria da igreja, que aqui tem uma boa parte, né, que está representando, por mais essa oportunidade e por essa confiança de nos dar essa oportunidade nessa noite, né? Eu quero agradecer também aos irmãos do Jardim São Domingos que estão aqui, né, um bom grupo. Os irmãos se esforçaram bastante, né, para estar aqui, uma noite chuvosa, fria, né? E os irmãos não mediram esforços para estar aqui. Também um grupo de louvor, que é só uma parte, tá, pastor Marcos? Não deu para todo mundo vir, né? Parte do grupo de louvor, parte também dos músicos, muitos estão trabalhando. E eu quero fazer aqui essa menção honrosa, porque quando nós começamos a transmissão, né, os cultos, esses jovens que estão aqui, aqueles que não puderam vir, não abandonaram a igreja nem um minuto. Estiveram presentes em quase todos os cultos. Então, eu quero aqui para o campo, né, externar a minha gratidão a todos esses jovens, né, que estão usando o talento que Deus tem dado em prol da obra de Deus. Então, que Deus os abençoe. E para mim, e eu tenho certeza que para os irmãos do São Domingos e aqueles que estão acompanhando a transmissão, é uma alegria vê-los aqui adorando ao Senhor aqui na igreja sede. Então, que Deus continue abençoando vocês grandiosamente. Amém? Deu uma tremedeira, né, Joyce? Mas já passou, né? Que Deus abençoe
a todos vocês. Todos acharam, meus amados? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Eu quero ler aqui alguns versículos e, se os irmãos puderem, eu peço a gentileza de que mantenham as suas Bíblias abertas, porque na reflexão que faremos, nós vamos aqui, por vezes, consultar essa passagem. Quero ler com os irmãos a partir do verso de número 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém, meus amados? Somente até aqui, eu gostaria de fazer mais uma oração. Então, eu peço a você que feche os teus olhos, incline a sua cabeça e vamos orar. Ó Pai, estamos na Tua presença, ó Deus querido, diante da Sua gloriosa palavra. Ó Deus, eu quero Te agradecer e Te louvar. Ó Deus querido, pelo tempo de adoração, de louvor que tivemos aqui nessa noite, nós aqui no Templo Sede, e os amados irmãos espalhados pela cidade, em suas casas, com suas famílias, também adorando ao Senhor na beleza da Tua santidade. Agora, Senhor, Te pedimos que venha nos ajudar a compreender a Tua palavra nesta noite, acomodar essa palavra em nosso coração e colocá-la, Senhor, em prática no nosso viver diário. É o que eu Te peço, Pai, e Te agradeço no santo e doce nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos. Eu quero, nessa leitura que aqui fizemos, estabelecer aqui um tema para nós refletirmos nessa noite. E o tema é: ouvindo Cristo na ansiedade. Ouvindo Cristo na ansiedade. Nós temos aqui, amados, na pequena introdução que eu preparei, aspectos em que a medicina aponta sobre a ansiedade. Aqui vai apenas, então, uma citação, não pretendo aqui aprofundar, até porque eu não sou dessa área, não tenho autoridade para tal. Mas, segundo a psicologia, a ansiedade é uma condição emocional de sofrimento, definido pela expectativa
de um acontecimento inesperado e perigoso, na frente do qual o indivíduo se acha indefeso. Tem alguns sintomas aqui de ansiedade que um especialista, ele é até blogueiro do site tuasaude.com, e ele colocou lá como uma contribuição para que as pessoas que costumam frequentar esse blog, esse site, possam entender alguns sintomas tanto físicos quanto psicológicos relacionados à ansiedade. Então, ele diz que a dor no peito, né, um aperto no peito, palpitações no coração, o fato da pessoa roer as unhas, sentir tremores e falar muito rápido, tensão muscular, causando dores nas costas, irritabilidade e dificuldades para dormir. E esses são os sintomas físicos. Tem também aqui os sintomas psicológicos atrelados à ansiedade, que são o medo constante, a sensação de que algo ruim vai acontecer, a constante preocupação e o nervosismo. Então, nós estamos diante de um tema que é bem atual, a ansiedade. A ansiedade também ela está ligada a um grupo de doenças chamado de doenças psicossomáticas, que são doenças chamadas doenças da alma. Então, é claro que existe um grupo de doenças, não é só a ansiedade, não é como, por exemplo, a síndrome do pânico, a depressão. Então, são todas doenças que estão ali associadas à doença chamada psicossomática. E nós estamos vivendo esses dias difíceis de isolamento social. É claro que o isolamento ele tem funcionado para algumas pessoas e para outras não, mas muitas pessoas que estão principalmente na zona, no chamado grupo de risco, essas pessoas estão ficando sim isoladas, confinadas, e nós temos visto muitas pessoas com problemas no que diz respeito à saúde emocional. Eu estava com a minha mãe internada há algumas semanas atrás, ela ficou aproximadamente 48 dias internada, e eu então tive que frequentar o hospital durante todo esse tempo, junto com os meus irmãos, para acompanhar a saúde da minha mãe. E uma das conversas que eu tive com os profissionais que ali atendiam, eles diziam, uma das enfermeiras, ela me disse que teve uma professora que aqui mesmo na cidade de Guarulhos, ela não suportando a pressão de ficar muito tempo sozinha, isolada, ela se jogou de uma ponte aqui da nossa cidade. E estava lá no hospital, que minha mãe estava internada também, com várias fraturas e o estado de saúde bem debilitado, bem sério. Então veja, que são doenças que muitas vezes, quando nós olhamos para a pessoa, nós não conseguimos identificar. E pasmem-se os senhores e as senhoras, no nosso meio, dentro da igreja, da comunidade, nós temos diversas pessoas que estão enfrentando esse mal. Então, nessa noite, amados, olhando para esse texto, a pergunta que fica é: o que diz a palavra de Deus sobre a ansiedade? Então, nós lemos aqui o Evangelho de Mateus. Os irmãos que estão aí na transmissão, que entraram agora, eu li aqui Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o 34. Se você quiser compartilhar essa palavra, essa transmissão com alguém, faça isso. Eu tenho certeza, compartilhe com um irmão, um amigo, um vizinho, um familiar. Enfim, eu tenho certeza que essa palavra, ela será uma bênção para que essa pessoa que de repente enfrenta esse problema seja edificado com a palavra de Deus. Então, no texto lido aqui, Jesus está condenando a ansiedade. A palavra é forte, mas é isso mesmo. Jesus está confrontando esse comportamento, dizendo que a ansiedade é uma prova de falta de
fé. Os pagãos ou gentios é que viviam nessa perspectiva de querer colocar cogitações do futuro para abalar o presente. O que é isso? Pessoas que estão no presente, mas não estão vivendo o presente. Estão constantemente preocupadas com o porvir. E as preocupações com o porvir acabam desencadeando uma série de problemas no presente. Então é disso que o texto está falando. Então a luta para armazenar riquezas no presente, para desfrutar uma vida confortável no futuro, não apenas isso, mas o endeusamento, do dinheiro, não é? Isso não iria funcionar para aqueles que desejassem servir o reino de Deus. Então, se você voltar um pouquinho, e depois pode ler com mais calma, dos versículos 19 ao 24, Jesus ele fala sobre esse endeusamento, que é o ato ou efeito de endeusar, de considerar algo ou alguém um Deus. É uma deificação do dinheiro. É por isso que Jesus disse, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Mas como Jesus está ali no monte, os irmãos sabem que esse trecho lido, ele está dentro do sermão da montanha. Então os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, Jesus está tratando ali da ética do reino, como os discípulos dele deveriam se comportar diante das situações da vida. Então aqui, os discípulos estavam sendo ensinados a depender de Deus por toda a sua vida. Eles deveriam ter uma prioridade diferente. Aqui não tem nenhum problema, não existe nenhum texto que está sendo colocado para dizer que ter dinheiro ou ter riqueza é pecado. Não é disso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o endeusamento ao dinheiro é o pecado. E na contramão disso, os discípulos não precisariam correr atrás de ficar rico, de ser milionário ou de buscar conquistar coisas materiais, porque Jesus tinha algo diferente com eles no ministério apostólico, o ministério de evangelismo, o ministério de propagação do evangelho da paz. Então nós vamos ver aqui, com esse ensino de Jesus, pelo menos 3 pontos sobre a ansiedade. Então, ouvindo a voz de Cristo na ansiedade. O primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos aqui é esse: deixe a ansiedade e a inquietação. Então veja, se Jesus está tratando esse tema com os discípulos, Jesus está treinando, preparando, instruindo os discípulos que iriam dar continuidade naquele ministério que ele iniciara. Então Jesus dá para eles diversas orientações, e nessa noite aqui, a primeira orientação que vemos no texto é que eles deveriam deixar a ansiedade e a inquietação. Veja que Jesus, no seu ensino, está tocando em pontos de situações corriqueiras, de coisas que habitualmente os discípulos necessitariam, eles iriam precisar. Então veja o verso de número 25, examine aí nas escrituras: não fiquem preocupados a respeito de coisas com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Veja, meus queridos, que Jesus está falando de coisas, como eu citei aqui, corriqueiras, coisa do dia a dia. Então ele fala da comida, ele fala de bebida, ele fala de vestimenta. Ele inicia aqui como coisas a respeito da vida. Então podemos aqui deduzir como, quem sabe, moradia. Então tudo aquilo que o ser humano precisa
para viver, Jesus está dizendo no texto: deixe essas preocupações de lado. Agora, é claro que aqui, irmãos, nós não podemos sair de um extremo e entrar no outro. O que Jesus está dizendo é sobre o endeusamento. Lembre-se disso. Então vocês não devem se preocupar com essas questões, com a ansiedade. Não devem ficar preocupados, inquietos. Então nós vemos que a inquietação, essa palavra que aparece no texto e que está intimamente ligada à ansiedade, é ação de se preocupar. Se preocupar com o que normalmente se encontra acima do seu entendimento. Então isso é inquietar-se. Então uma das definições, se preocupar com alguma coisa que está acima do seu entendimento. Então como que eu posso me preocupar, por exemplo, com o que vai acontecer daqui 10 anos? Eu não posso me preocupar com aquilo que vai acontecer daqui 10 anos. Eu posso até fazer um projeto, eu posso até fazer uma programação, eu posso até fazer um desenho, eu posso até fazer um rascunho, eu posso até fazer uma planilha, mas eu não posso me deixar consumir, eu não posso me devorar com essas ideias, porque isso é inquietação. Então a inquietação está atrelada à agonia, à aflição, à angústia. Quantas pessoas, por exemplo, eu não sei se a minha mãe está assistindo essa transmissão, mas se ela tiver, depois ela vai dar uma puxadinha na minha orelha, mas eu vou delatar aqui a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente ansiosa. Ela tem um exame, ela foi agora um retorno, hoje é sexta, ela foi na terça-feira. Quando ela chegou em casa, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp: você precisa urgentemente, ela colocou essa palavra, marcar o meu retorno, a minha próxima consulta. Eu falei: muito bem, minha mãe, para quando que é? Aí ela me deu o documento. Quando eu fui ver, a partir de 26/1/2021. Eu falei: mas eu preciso urgentemente. É a partir do dia 26/1. Ela falou assim: meu filho, é hospital público, tem muita gente, e se você não marcar, eu vou ficar para trás. Dia 26, e eu cometi um pecado, que eu fui marcar a consulta só no dia seguinte. Só no dia seguinte. Então, é isso, é essa agonia, essa aflição, essa angústia, essa falta de sossego. A pessoa nesse estado, irmãos, não consegue nem repousar, não consegue nem descansar, não consegue ter tranquilidade. A pessoa é tomada por nervosismo constante, não consegue se concentrar. Geralmente, pessoas que estão para entregar algum tipo de projeto no trabalho, uma apresentação. Os irmãos já sabem que eu já citei aqui, eu trabalho com educação, e eu já testemunhei casos de alunos que iam fazer a apresentação, porque não conseguiram. Já teve casos de meninas na sala de aula desmaiarem antes da apresentação. Então, pessoas que são tomadas por essa inquietação. Gente que não consegue mais passar nenhum processo seletivo, está desempregado há tanto tempo e não consegue, por quê? Porque é tomado pela ansiedade, pela inquietação. Quando só a ideia de estar na frente de um recrutador, de um selecionador, de participar de um processo de dinâmica, um teste, a pessoa já se consome, fica se devorando, se consumindo. E muita gente, não se enganem, irmãos, muita gente que está desempregada por passar por essa tensão, por passar por esse estresse emocional.
por passar por esses momentos de dificuldade. Então fica aqui uma reflexão para nós fecharmos esse primeiro ponto. Jesus está ordenando. Irmão, não é uma opção aqui no texto, é um imperativo. É uma ordem de Cristo. Não fiquem inquietos e ansiosos por essas coisas da vida. Então, é uma ordem de Cristo. Não fiquem ansiosos. Não se deixem controlar pela ansiedade, pelas inquietações da vida. E aqui tem uma parte muito prática, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é prática. E aí eu tenho um exercício, o primeiro exercício que eu quero compartilhar com vocês aqui. Os irmãos do São Domingos já estão acostumados com esses exercícios. O que você faz quando a ansiedade quer dominar o seu coração? Não precisa responder, irmão. Não precisa se comprometer, não precisa se denunciar. Mas o que você faz? Pare para pensar agora. O que você faz quando a ansiedade quer dominar o seu coração? Irmão, isso aqui é muito sério. Vocês vão se lembrar, naquela Copa do Mundo, no ano de 1998, quando todas as pessoas estavam com os olhos abertos num jogador do Brasil para aquela final, toda aquela expectativa em cima do Ronaldo Fenômeno. E todos nós sabemos a história, o que aconteceu, por um quadro, um ataque de ansiedade. Não passou mal, não conseguiu render o que sempre rendia, e foi, de certa forma, até envergonhado. Tudo por conta de um ataque de ansiedade. Então, meus amados, isso aqui é muito sério. É muito sério. Então, o que você faz quando a ansiedade quer dominar o seu coração? Por que não se preocupar com as questões e necessidades básicas da vida? Talvez os discípulos assim perguntassem. Você talvez não perguntaria isso se estivesse por lá, ou pelo menos pensaria isso, quando ouvisse o mestre dizendo: não se preocupem com o que haveis de comer. Como assim não vou me preocupar com o que eu vou comer? Não se preocupem com o que haveis de beber, não se preocupem. Como assim eu não vou me preocupar com a bebida? Não se preocupem com a vestimenta, com as roupas que você irá vestir. Como eu não vou me preocupar com as minhas vestimentas? Talvez os discípulos naquele momento, e aqui é uma especulação, eles, se não fizeram tais perguntas, mas pelo menos pensaram, quem sabe? E aí então, Jesus, ele coloca o confronto, coloca o desafio, dá a ordem para que os discípulos não deixassem a ansiedade, a inquietação, a perturbação tomar conta dos seus corações, e ele explica o porquê que eles não deveriam entrar por esse caminho. Porque não é só uma ordem por ser dada, uma ordem pela ordem. Jesus tem um porquê, tem um fundamento, e aqui entra um outro aspecto dessa doutrina. Veja o que diz o texto no verso 26 e no verso de número 30. Você vai conferindo aqui, e eu já falo para você o segundo ponto. O segundo ponto é: atentem para o cuidado de Deus. O primeiro ponto, então, nós vimos que Jesus manda deixar a ansiedade e a inquietação. E no segundo ponto ele diz: atentem para o cuidado de Deus. Atentem para o cuidado de Deus. E aí Jesus vai dizer que os passarinhos são alvo do cuidado de Deus. Está aí no verso 26. As plantas recebem atenção especial de Deus.
Está aí no verso de número 30. Então, aqui, Jesus deixa claro que a vida dos discípulos tem muito mais valor do que a dos pássaros e das flores. A vida humana, ela tem mais valor do que a vida dos pássaros e também das flores. Então pensamos aqui, meus queridos, no que diz o salmista. Se você quiser depois você pode ler. O salmo é o salmo de número 3 e o verso 5. Veja o que diz o texto. Por isso, posso me deitar tranquilo e dormir em paz. Quando acordo, me sinto seguro, porque o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. Pedro corrobora essa doutrina quando ele diz, 1 de Pedro 5, verso 7, deixem com ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois ele está sempre cuidando de vocês. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados, esses dois textos, eles complementam o que Jesus está dizendo. Esses dois textos, eles agregam nesse pensamento de saber que o Senhor Jesus está dizendo, dando uma ordem, não fiquem inquietos, deixem a ansiedade de lado, não fiquem com cogitações na vida, coisas que vocês querem comer no futuro, roupas que vocês querem usar, não fiquem preocupados com essas coisas, porque eu cuido de vocês. Eu cuido de vocês. E eu quero aqui trazer uma reflexão aqui. Note que a promessa de Jesus é cuidar dos seus, é cuidar das suas, nos mínimos detalhes. E aí eu penso que deve ser o momento de você dar glória ao nome de Jesus, não porque eu estou falando, mas porque a palavra de Deus está falando que nos mínimos detalhes, Jesus cuida de você, Jesus cuida da sua casa, Jesus cuida da sua família, Jesus cuida e cuida nos mínimos detalhes. Enquanto estamos inquietos, com as cogitações da vida, perturbados, Jesus está dizendo, eu cuido de vocês, eu cuido de vocês. Tirem essa ansiedade do coração, porque de vocês eu cuido, da sua família eu cuido. Talvez alguém aqui esteja preocupado porque está desempregado, desempregada já há muito tempo. Talvez alguém esteja preocupado com alguém que está doente, lá internado no hospital. Talvez você esteja preocupado com a economia do país, com as eleições municipais que estão aí. Talvez você esteja preocupado com tantos e tantos problemas. O filho que não quer ir para a igreja, a filha que não quer ir para a igreja, os pais que não querem ir para a igreja. Talvez você esteja preocupado com problemas de ordem mundial, a pandemia, tanta coisa. E Deus está dizendo a todos nós nessa noite, eu cuido de vocês. Eu cuido de vocês. E aí tem uma outra parte prática dessa palavra, que é uma outra pergunta. Você já percebeu o cuidado de Deus hoje na sua vida? Dá para perceber o cuidado de Deus hoje na sua vida? Porque se eu perguntar da semana passada, tem sempre aquele irmão bem-humorado, que gosta de uma anedota, que vai falar que não lembra nem do que almoçou no dia de ontem. Mas vamos pensar então no dia de hoje. Você viu o cuidado de Deus na sua vida hoje? É possível ver isso, irmão? Quando você faz uma análise aí onde você está, os irmãos que estão na transmissão, é possível ver o cuidado de Deus na sua vida hoje? Você se levantou, olha que bênção. Você teve a sua refeição. Você estava na sua casa com a sua família. Você está gozando de boa saúde.
Você está hoje aqui sentado ou em casa sentado acompanhando esse culto, ouvindo essa palavra, e mesmo que o mundo esteja em ebulição, mesmo que as coisas estejam complicadas, mesmo que o momento seja tenso, Deus vem com uma palavra pacificadora nessa noite dizendo: eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da sua família, eu estou cuidando de você. Então, irmãos, é uma palavra para a gente se alegrar. Eu percebo o cuidado de Deus na minha vida hoje. Eu percebo o cuidado de Deus na minha casa hoje. Eu percebo. Então, isso é suficiente para eu não ser dominado pela ansiedade. Isso é suficiente para eu não me preocupar com as coisas que estão além do meu entendimento. Isso é suficiente para eu deixar de lado as coisas que eu não entendo, as coisas que eu não alcanço, as coisas que eu não estou conseguindo. Isso é suficiente. É suficiente. Com o que devemos nos preocupar então? Com o que? Essa é a pergunta. Talvez os discípulos quisessem perguntar isso e não puderam naquele momento. E aí vem o nosso terceiro ponto. Busquem o reino de Deus e a sua justiça. Busquem o reino de Deus e a sua justiça. Os discípulos precisariam entender que, como súditos do Rei Eterno, estariam sujeitos ao sacrifício. A vida cristã, irmãos, não é só vitória, não é só vitória, não é só triunfo. Aqui nessa terra, estamos cercados, irmãos, de correntes materialistas, secularistas, e temos que tomar cuidado para isso não entrar na nossa vida, de acharmos que o crente nasceu para vencer, isso numa perspectiva triunfalista. Temos que tomar cuidado, e Jesus está preparando os discípulos. Ele tinha dito há pouco: olha, não fiquem pensando em armazenar dinheiro, em pegar e armazenar tesouro. Não fique pensando. Vê aí, se você quiser consultar, está aí do texto do verso 19 ao verso de número 24. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Onde então eu posso pensar armazenar? Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. É no céu que nós devemos pensar em investir. É no reino de Deus, é pensar no reino. E Jesus está dizendo: olha, vocês estão sujeitos ao sacrifício. O evangelho é sacrifício. O evangelho, Jesus, ele já começa fazendo o convite para uma perca. Aqueles que quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É renúncia, é abandono. E nem sempre os discípulos teriam em abundância, como nós vimos na história dos homens de Deus, os pais da igreja. Às vezes faltaria, contudo, o contentamento, como diz Paulo aos Filipenses na sua carta, no capítulo 4, dos versos 13 a seguir. O contentamento seria o caminho de quem está a serviço do reino. Todas as coisas para eles seriam acrescentadas. Já caminhando aqui para o fim, os apóstolos escolhidos pelo Senhor
não deveriam seguir o curso dos pagãos e gentios, em busca pelos bens terrestres. Não poderiam se deixar dominar pela ansiedade e inquietações pelas coisas dessa vida. Viver nessa perspectiva seria uma demonstração de fé. O ensino foi claro: eu cuido de vocês, busquem o meu reino de poder. Então, ser dominado pela ansiedade é uma demonstração de falta de fé. A ansiedade é um mal desastroso. Eu me lembro de uma história verídica que eu ouvi aqui no STG. O fundador do Seminário Palavra da Vida, ele é americano, e ele veio para o Brasil, e alguém perguntou para ele, essa história ficou muito marcada, irmãos, no meu coração. Alguém olhou para ele e disse: você veio dos Estados Unidos para cá, o seu país é uma potência mundial, e você deixou o seu país para vir para o Brasil. No seu país, as oportunidades são grandíssimas, e você deixa o seu país para vir para cá. A resposta dele foi a seguinte: sabe qual é a diferença do meu pensamento e do seu? E o brasileiro então disse: não. A resposta é que você pensa em ir para o meu país para ganhar a vida, e eu vim para o seu país para doar a minha vida. Então isso, meus amados, é reino. Isso, meus irmãos, é mentalidade de servo. Isso, meus amados irmãos, é pensar no avanço do reino de Deus, da obra de Deus, da propagação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é se colocar inteiramente, como disse o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse: eu me deixarei gastar por amor de vós. Me deixarei gastar. Então o ensino foi claro. E para a gente concluir aqui, meus amados, não deixe a ansiedade te destruir. Viu, meu irmão, você que está aqui hoje, a palavra é para nós aqui, amém? Amém? Às vezes a gente fica pensando, é fulano que devia estar aqui para ouvir essa palavra. Não, a palavra é para nós, os que estamos aqui, e aqueles que estão na transmissão. Eu tenho certeza que outras pessoas assistirão depois. Então você que vai assistir depois, essa palavra também é para você. Não deixe a ansiedade te destruir, te dominar. Você já observou que ponto que você está? Muitas vezes sem conseguir dormir. Muitas vezes assaltando a geladeira na madrugada. Muitas vezes com a TV ligada, trocando de canal, sem sono. A ansiedade está te devorando. A ansiedade está te consumindo. Você está carregando um fardo muito pesado, que não é para você carregar. Veja o que diz o apóstolo Pedro para nós nessa noite: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu quero convidar você nessa noite a depositar nos pés daquele que tem poder para remover todas essas preocupações da sua vida. Aleluia. Eu quero convidar você a receber o alívio e o refrigério que vem do Nazareno, o Filho de Deus, nessa noite. Aleluia. Não sobrecarregue, grave bem isso, não sobrecarregue o seu hoje com questões do amanhã. Então, o que aconteceu hoje é suficiente para hoje. Você não precisa trazer questões que estão no futuro para deixar o seu hoje mais pesado. Não precisa. Não precisa.
É a segunda vez que eu vou pregar aqui e vou contar um testemunho desse. E tem um pastor que passou lá no São João que dizia que isso aí era testemunho. Mas hoje bateram no meu carro de novo, pastor Clementino. De novo. Bateram no meu carro. Eu levando a minha filha para o trabalho dela, um trânsito, eu devagarzinho, a 20 por hora, veio um doido atrás e bateu. Quebrou só o para-choque. Eu desci do carro, conversei com o rapaz, peguei o contato, se ele pagar bem, se ele não pagar, não tem problema. O que eu estou querendo dizer aqui? Que cada dia, como diz o texto, já tem o seu mal. Cada dia já tem a sua carga. Cada dia já tem o seu fardo. Cada dia já tem o seu peso. Já tem as suas... Devagar, meu irmão. Devagar. O seu coração não vai aguentar desse jeito, vai explodir. A sua mente, a sua cabeça vai ficar quente o tempo todo. Não. Lança para Jesus essa noite. Lança para Jesus as suas dores, os seus problemas, as suas dificuldades. Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus tem alívio na cruz, tem alívio na cruz te esperando, tem alívio na cruz te aguardando. Viva um dia de cada vez. A gente está tão preocupado com o amanhã, irmãos, que esquece do hoje. Esquece de abraçar hoje. Pensa aí se você deu um abraço em quem você ama hoje. A rotina, a correria, tanta coisa na agenda, na programação. Deu tempo de você dar um abraço em alguém que você ama? No seu marido, na sua esposa, nos seus filhos? Você disse eu te amo para alguém hoje? Você fez um elogio para alguém hoje? Você falou uma coisa bonita para alguém hoje? Você comeu alguma coisa que você estava com vontade de comer hoje? Amanhã é uma promessa. Amanhã nós não sabemos. Vivamos um dia de cada vez. Vivamos um dia de cada vez. Coloque um tijolo de cada vez, meu irmão. É um tijolinho de cada vez. Não precisa se preocupar, não. Não precisa se preocupar. A ansiedade, como eu já disse aqui, eu quero reiterar, é um sinal de falta de fé. Por quê? Porque a ansiedade demonstra o quanto nós não confiamos no Senhor. A ansiedade demonstra como o nosso coração está distante do reino. A ansiedade demonstra o quanto nós não queremos ser dependentes de Deus. E o que Deus quer para a nossa vida, irmãos, é que sejamos dependentes dEle. Aleluia. Seja qual for o aspecto ou área da sua vida, a ansiedade sempre será um ato pecaminoso. Eu encerro essa palavra nessa noite, citando um texto muito conhecido da palavra de Deus. O Salmo de número 37, e o verso 5, que diz: entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Que Deus em Cristo abençoe a sua igreja no nome de Jesus. Amém.
entregar o caminho para o Senhor é ter segurança, é confiar. Se Ele dirige o nosso caminho, Ele nos espera lá na frente. Eu quero dizer para o pastor Paulo, vai orando para a sua casa, porque a mamãe ouviu o que você falou. Ela falou, por que em vez dele falar de mim, ele só não falou da ansiedade? E eu sou uma pessoa ansiosa. Foi o que ele falou. Então, se você passar da mamãe, hoje ela vai te dar café sem açúcar. Amém? Gente, quem perdeu, não veio ao culto esta noite, perdeu uma grande bênção. Uma palavra muito especial para que possamos confiar mais naquele que tudo pode. Confiar no Senhor é descansar. Eu não pude abraçar alguém por causa da pandemia, mas eu pude abraçar alguém no telefone, porque eu que toco meu celular, o que eu também uso ele para falar com alguém e desejar para alguém um dia de paz e transmitir o meu abraço e às vezes até um beijo no coração. Isso é tão importante. É tão importante, irmãos, a gente pôr em prática esse carinho, pôr em prática esse carinho. A nossa vida é tão corrida, está entendendo? É tão corrida a nossa vida, mas nós precisamos parar um pouco e fazer uma análise. Precisa fazer tudo isso? Precisa correr o dia todo como nós corremos? Quarta-feira eu saí de casa cedo, trabalhei o dia todo sem almoço. Eu fui comer alguma coisa 10 horas da noite. Foi a hora que eu cheguei em casa. Para que isso? É necessário? Não. Mas eu fiquei ali com um grupo, fazendo um serviço no sítio, muito importante. Deu um vazamento e o lago é muito grande. E se nós não fizéssemos aquele serviço, daquele dia, interessante que Deus me avisou à noite. Deus fez eu sentir à noite, telefonei para o engenheiro e falei, vamos correr na manhã cedo. Aonde? Nós vamos lá no sítio. O lago está tendo problema. Irmãos, e quando nós chegamos lá, o ladrão estava assim, ó, descendo. Já tinha 20 centímetros que o lago estava secando. Mais 4 horas, 5 horas, ele desceu mais 20. E Deus me deu assim uma coisa que foi feito. Eu falei para o engenheiro, o que nós vamos fazer? E Deus já tinha falado comigo o que tinha que fazer. O que nós vamos fazer? Ele falou, pôs a mão na cabeça e falei, está difícil. Eu falei, não está não. Eu falei com o rapaz, vai buscar 2 telhas de zinco. Vai buscar cimento, areia e brita nós temos aqui. Depressa. E fizemos, até eu peguei no enxadão para fazer a vala. Quando chegou tudo certinho, colocamos, cercamos aqui, abrimos aqui, colocamos aqui é o lago, colocamos aqui. Daqui para lá limpamos e eu mandei preparar o concreto seco, não pode molhar, se molhar não funciona.
E eu falei, vamos rápido, rápido. Mandei o carro para buscar mais cimento, mandei o carro para buscar mais outras coisas e fomos fazendo. Ficamos 6 horas trabalhando. Um sol castigante, está entendendo? A sorte que ao lado tinha um bambuzal que cobria mais de 10, tinha uns que tinham mais de 10 metros de altura. E aquilo nos trazia um refrigério mais ou menos, né? E quando nós fomos fazendo o serviço, e vai concreto seco, e vai, escoramos aqui com bloco a parede, e quando nós chegamos no meio do serviço, a água parou. O engenheiro olhou assim para mim e falou, agora eu tirei o chapéu. Eu não sabia o que fazer. Eu falei, mas Deus me mostrou à noite o que ia acontecer. Deus me mostrou à noite e falou o que tínhamos que fazer. Ele falou, agora eu tiro o chapéu, dou os parabéns. E eu telefonei no dia seguinte, já telefonei hoje, ele falou, o ladrão está no nível. A água, os 40 centímetros que desceu o lago, ele já subiu e agora a água está passando por cima do ladrão. Eu dei glória a Jesus. Está entendendo, irmão? Mas tem hora que a gente precisa fazer isso. Eu não podia cruzar os braços, eu não podia ficar em casa, eu tinha que agitar, ir cedo, chamar o engenheiro, vamos lá. Está entendendo? E deu tudo certo. Amém. Eu agradeço a cooperação do Paulo, nos trazer essa noite essa palavra tão importante, a cooperação dos irmãos de São Domingo e alguns irmãos aqui da sede. Ninguém deve esquecer do culto de sexta-feira. O culto de sexta-feira, igreja. Receber esta palavra pela televisão é uma coisa, e receber esta palavra ao vivo é diferente, porque o coração pulsa. A alegria vem da parte de Deus, de nós ouvir uma mensagem, ouvir um cântico, como nós ouvimos esta noite. Parabéns ao casal, gostei muito de vocês. Ouvir e depois ouvir esta mensagem, sairemos daqui dizendo, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Isso vai melhorar a minha conduta. Isso vai me molhar a sequência das minhas atividades. Amém? Queremos agradecer a cooperação de todos vocês. Queremos agradecer e suplicar a bênção em favor das portas que se abriram e dos irmãos que se reuniram nos lares para receber a mensagem da palavra de Deus. Medita em tudo o que você ouviu. Pode pegar o texto e ler mais algumas vezes. E você vai lembrar daquilo que foi disposto sobre esse texto esta noite. Muito obrigado. Vamos nos colocar em pé. Domingo, Escola Bíblica Dominical. Domingo, a ceia do Senhor. Estaremos reunidos para participar da ceia. Os irmãos que não puderem vir à ceia, alguns porque têm problema de saúde e outros por causa da idade, a ceia já está chegando na tua casa e na hora que nós estivermos aqui, participando da ceia, glorificando a Deus, você estará também no seu lar participando da ceia e glorificando a igreja. E assim nós estaremos juntos e unidos, separados fisicamente, mas no Espírito nós estamos nos abraçando e glorificando ao Senhor e dizendo, Jesus morreu, ressuscitou, o céu se abriu, e a bênção chegou. Amém? Vamos pedir. O pastor lá atrás, Paulo,
vai orar e nos dar a bênção apostólica. Pastor Paulo Roberto Barbosa, o nosso vice-presidente. Amém. Você está bem, não está? Meus amados, a paz do Senhor. Vamos orar pelo nosso presidente também, porque depois que ele chegou dessa jornada, teve outra aqui, né? Ele ficou até tarde aqui assinando um monte de papel. Quase 60 folhas, mais, Isso né? é problema de Então vamos orar para que Deus continue abençoando e dando força e graça e saúde ao nosso presidente. Oremos, meus amados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por estes momentos de bênçãos, onde ouvimos louvores e a tua palavra, ó Deus. Pedimos a tua bênção ao teu servo, nosso presidente, pastor Clementino, a diretoria, a todos os teus filhos, ó Deus, obreiros, membros, que o Senhor nos conserve no teu amor, na tua graça, ó Deus, em comunhão uns com os outros e com a tua palavra. Nos leva na tua paz, guardando e livrando de todo mal, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua igreja e nela permaneça para sempre. Amém.